que existem vários mistérios no mundo de One Piece, isso todos nós já sabemos. Porém, quando eles serão revelados? Século Perdido, God Valley, Musamá, Deus do Sol, Nika, qual a verdade por trás de cada um desses mistérios? Nesse momento, Vegapunk está prestes a revelar um segredo para o mundo que vai abalar todas as estruturas da Terra. Mas qual seria ele? Se você quer saber tudo isso e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem e mais uma vez Oda trouxe um capítulo épico para nós, mostrando a sua genialidade. Ver Luffy conseguindo parar Kizaru e Saturno ao mesmo tempo é uma das coisas mais legais que aconteceram em Egghead. Além disso, qual será o segredo que Vegapunk vai revelar para o mundo? Fica nesse vídeo até o final porque tem muita coisa legal aqui pra gente resenhar juntos, mas antes já deixa aquele likezão e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Vocês sabem que o apoio de cada um de vocês é muito importante para nós. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1108 de One Piece é Mundo, Câmbio. Na capa podemos ver que Nami, Robin, Hancock, Reiju, Uta e Tashigi estão tomando um drink juntas enquanto se divertem. Na página inicial do capítulo podemos ver uma nota do editor, no meio do bombardeio. O capítulo começa onde o anterior terminou. Van Algu e Catarina Devon não confiam em Caribou. Podemos ver Van Algu apontando a sua arma para Caribou, enquanto Caribou começa a gritar, dizendo para eles esperarem por favor. Catarina Devon pergunta quem é ele, e Van Algu responde que esse cara é Caribou do cabelo molhado. Van Algu fala que por mais que Caribou seja um pirata, ainda assim ele está em uma ilha do governo mundial, e tem muitas pessoas que estão atrás da cabeça do seu capitão. Caribou entra em desespero e diz que eles entenderam tudo errado. Ele continua dizendo que se o matarem por ali, Barba Negra vai acabar rachando a cabeça deles dois. Van Algu fica sem entender e pergunta o porquê disso, e Caribou diz que é porque ele tem algumas informações que poderiam ser úteis para Barba Negra. Vemos Caribou pensando nas armas ancestrais. Uma delas é Poseidon, que conhecemos como a Princesa Shirahoshi, e a outra é Pluton, que está adormecida no subsolo do país de Wano. E mais uma vez ele pede para que Van Algu e Catarina Devon levem ele juntos, pois ele poderia fornecer todas as informações que ele tem para Marshall the Teach. Então galera, vale ressaltar aqui que não ficou claro se Catarina Devon e Van Algu aceitaram levar Caribou para conhecer Teach ou não. Outro ponto interessante é, se Barba Negra aceitar Caribou, será que ele vai fazer parte do seu bando ou da sua frota? Caso Caribou passasse a fazer parte da frota de Barba Negra, ele poderia ser um combatente que talvez enfrentasse Bartolomeu, já que tem um paralelo entre os dois, pois Bartolomeu é um grande fã de Luffy e Caribou disse que ele é um grande fã de Barba Negra. Agora, se Caribou passar a fazer parte da tripulação de Barba Negra, se tornando um comandante, significaria que Teach agora teria 11 comandantes em seu bando sob seu comando. Já Luffy tem 10, então Luffy provavelmente teria que repor, colocar alguém nesse lugar. Muitas vezes teorizamos que seria Vivi, afinal de contas já tem toda aquela promessa entre eles. Vivi nesse momento está com Morgans, fugindo do governo mundial, então ela poderia se encontrar com os Mugiwaras. Porém, há um outro detalhe, a gente não tem certeza se Aokiji vai ser um traidor. Então, se Aokiji trair Barba Negra, pode ser que Caribou entre no lugar de Aokiji e aí complete os 9 comandantes titânicos junto com o seu capitão. A cena muda e vemos agora os marinheiros desesperados por terem que enfrentar os pacifistas. Afinal de contas, nem seus tiros com balas de canhão os afeta, pois eles podem usar escudos bolha. Os 9 vice-almirantes então são apresentados. A vice-almirante Blue Grace diz que não tem como ficar animada com essa situação. Afinal de contas, se eles derrotarem os pacifistas, será uma perda muito grande para o governo mundial. Porém, os marinheiros também não podem ser abatidos. O vice-almirante Ronde pergunta se há alguma chance de cancelar esse Buster Call. Porém, o vice-almirante Guillotine diz que o próprio Dr. Vegapunk deu a uma pirata a autoridade de comando dos pacifistas. Então, o Buster Call não vai parar. Vemos também o vice-almirante Doberman e ele dá ordem para que todos tentem eliminar Jerilyn Bonen.
Afinal de contas, se ela for derrotada, a autoridade de comando dos pacifistas retornarão para eles. Vemos então que o vice-almirante Toza está em contato com esse pessoal através de aparelhos eletrônicos, e no meio da ilha ele acaba encontrando Frank e Bonnie. Toza então vai em direção a eles usando o haki de armamento em suas mãos, e ele diz que os seus 10 dedos equivalem a 10 gigantes que podem destruir até mesmo armaduras. Frank está carregando Bonnie e eles ficam preocupados ao ver o vice-almirante se aproximando cada vez mais. Porém, antes que Toza possa desferir qualquer ataque, ele é atingido por um machado. Vemos então que quem atacou ele foi Brog. Mais uma vez, Frank e Bonnie ficam assustados novamente por estarem vendo o gigante diante deles. Dory e Brog perguntam quem são eles, afinal de contas eles tinham decorado o rosto nos cartazes dos Mugiwaras para saber quem seria da tripulação do Chapéu de Palha. A princípio, Frank fica preocupado achando que Dory e Brog têm alguma conta a acertar com Luffy. Porém, eles dizem que muito pelo contrário, pois eles são gratos a Luffy. Olha só como Oda é genial. Ali no finalzinho do arco de Wano, a gente viu que os Mugiwaras tiveram suas recompensas alteradas e a partir daí eles ganharam novos cartazes de procurado. E a gente viu que a foto no cartaz de Frank acabou mudando por uma foto do Sunny. Na época a gente pensou que era apenas para alívio cômico. Porém, agora nesse capítulo 1108 de One Piece, você vê como Oda interliga as coisas nesse momento em que os gigantes se encontraram com Frank e não reconheceu ele por causa da foto da sua recompensa. Oda é genial demais. Dory e Brog então se revelam como os guerreiros de Elbaf. Bonnie, que ainda está muito preocupada com a situação, acaba avisando para eles que Luffy, Sanji e Vegapunk ainda estão no meio da ilha e pergunta se eles podem ir ajudá-los. Brog diz que esses nomes são nostálgicos, e Dory pergunta se o tal do Vegapunk seria o homem de quem aquele estudioso falou. Depois disso, Dory pede para que os outros gigantes levem Frank, Bonnie, Atlas e Kuma para o navio deles. Reparem que Dory fala a respeito de um estudioso que já tinha mencionado a respeito de Vegapunk. Então quem seria ele? Provavelmente nessa frase ele está se referindo a Saul, já que ele também é um gigante e muito provavelmente estava lá em Elbaf. Fora que ele tinha levado os livros de Ohara para lá. Então com certeza ele deve ter passado muito tempo estudando para entender melhor a respeito do século perdido. E por isso Dory mencionou a respeito do estudioso que já tinha falado a respeito de Vegapunk. A cena volta para os vice-almirantes e Urban fica preocupado porque a comunicação de Toza com eles foi cortada. O vice-almirante Ponsky diz que ou a ligação foi cortada, ou então Toza foi encontrado pelos gigantes, e por isso agora ele está indo para a ilha também. Bluegrass chama Doll para irem para a costa nordeste, onde há um navio de Elbaf. Ela também pergunta se Doll já lutou contra algum gigante, e Doll responde que há 20 anos atrás, o seu superior era um gigante, e ele era Jaguar de Sal. A cena volta para os gigantes que estavam com Frank e Bonnie, e eles perguntam onde é que estão o restante dos Mugiwaras. Bonnie avisa que eles estão no laboratório acima das nuvens. Ou seja, ao que tudo indica, antes desses gigantes levarem eles para o navio, provavelmente eles vão passar para buscar o grupo de Usopp. A cena muda novamente e vemos agora o Gorosei Saturno aparecendo com uma nova transformação. Luffy diz para Vegapunk que se eles não fugirem da ilha naquele momento, eles vão acabar morrendo ali mesmo. Porém, Vegapunk diz que se ele se mover, ele vai acabar morrendo. Luffy diz que fez uma promessa para ele de que eles iriam fugir dali juntos. Contudo, Vegapunk diz que ele já decidiu que há algo que ele tem que proteger. Ele diz também que não esperava revelar para Bonnie tão cedo que ela tinha autoridade de comando sobre os pacifistas. Afinal de contas, agora ela se tornou um alvo do governo mundial. O Gorosei Saturno aparece diante deles e Sanji, que está por perto, acaba notando que a aparência de Saturno mudou bastante, pois agora a sua forma humana praticamente desapareceu. Além disso, tem algo estranho no olhar de Saturno, e ele está completamente envolto em veneno também. Saturno então começa a atacar Luffy e Sanji com as suas patas e com uma espécie de chicote que eu acredito que possa ser talvez teias de aranha gigante. Contudo, nenhum dos seus ataques consegue acertá-los. Luffy desvia dando saltos e gargalhadas, tirando sarro da cara do Gorosei Saturno. Em seguida, ele grita para Sanji tirar a Vegapunk dali, mesmo que ele não pare de chorar. Sanji então carrega Vegapunk e começa a fugir do local, e Vegapunk diz que é para Sanji deixar ele ali, afinal de contas está tudo bem.
Porém, Sanji diz que é para ele ficar quieto, pois ele irá carregá-lo de qualquer forma. Kizaru acaba aparecendo nesse momento e acerta um chute em Sanji, fazendo com que Vegapunk caia de seus braços. Em seguida, Kizaru cria uma espada de luz e atravessa o corpo de Vegapunk entre o peito e a barriga. É interessante notar aqui que esse lugar onde Kizaru atravessou a espada no corpo de Vegapunk talvez seja o mesmo lugar que o Gorosei Saturno tinha acertado o Dr. Vegapunk também. E talvez por isso seu ataque não tenha surtido tanto efeito, por mais que Vegapunk caia no chão sangrando. O engraçado aqui é que mais cedo Vegapunk tinha dito que se ele apenas se mexesse, ele poderia acabar morrendo. E aí Kizaru aparece de lá pra cá e tá com uma espadada de luz atravessando o seu peito e Vegapunk continua vivo. Coisas que só acontecem em One Piece. Luffy então grita para Sanji correr junto com Vegapunk em direção à parte de trás da ilha. Vemos Sanji carregando Vegapunk enquanto foge, pedindo desculpas para o doutor. Nesse momento, Kizaru tenta segui-los, porém, em uma página épica, podemos ver Luffy em sua forma Nika gigante, segurando o Gorosei Saturno de um lado e Kizaru do outro. Ele então diz: "Vocês aí, não estão achando que eu vou deixar vocês escaparem, não é?" Dessa forma, parece que ele aperta um pouco mais a sua mão, esmagando Kizaru, fazendo com que ele sangre pela sua boca. Um pouco mais distante agora do local, podemos ver Luffy em sua forma gigante e Sanji perguntando para o Dr. Vegapunk se está tudo bem com ele. Ele está preocupado para saber se Vegapunk está morto ou não, porém ele acaba notando que Vegapunk está sorrindo. Dentro do que parece ser a Lab Phase, podemos ver o rosto de Vegapunk aparecendo em um telão. Ele então diz: "Alô? Testando, testando, mundo, câmbio. Aqui é o Dr. Vegapunk, o mísero cientista genial. Acredito que todos vocês ficaram surpresos com a mensagem que vou deixar a partir de agora. Esta é a verdade do mundo." Assim surge a nota final do editor. Quais são as palavras que Vegapunk vai revelar? Essa página ficou incrível demais. Luffy simplesmente colocou Kizaru para sangrar pela boca. Outro ponto interessante que dá para notar aí é que mesmo que Luffy esteja na sua forma gigante, ainda assim dá para ver que o Gorosei Saturno em sua nova transformação praticamente ficou da mesma altura que Luffy. E por fim temos essa mensagem de Vegapunk dizendo que vai revelar a verdade para o mundo. Mas qual seria essa verdade? Será que é alguma coisa sobre Nika, sobre o século perdido, ou até mesmo sobre Musamá? Na minha opinião, se Vegapunk for revelar alguma coisa, vai ser a respeito do deus do sol Nika. Tanto é que Luffy está indo para Elbaf agora e os gigantes provavelmente irão comentar alguma coisa. Então por que não Vegapunk acabar fazendo esse favor e revelando logo tudo para o mundo de uma vez só? Desse jeito, Luffy vai descobrir que ele não comeu a Gomu Gomu no Mi e comeu a Hito Hito no Mi. Pelo menos na minha cabeça é o que mais faz sentido que aconteça, porque eu não sei se Vegapunk conseguiria revelar alguma coisa sobre Musamá, ou se ele revelaria alguma coisa a respeito do século perdido, já que Luffy vai descobrir muitas dessas coisas na última ilha. Além disso, se Vegapunk tentar revelar alguma coisa a mais a respeito desse assunto, é capaz dele acabar morrendo antes mesmo que ele possa passar essa informação para o mundo. Mas e aí, o que é que vocês acham que Vegapunk vai revelar? A verdade sobre God Valley? A verdade sobre o Hara? Será que ele vai revelar a existência de Musamá? Será que ele vai falar sobre Nika? Ou vai mostrar a verdade sobre Egghead e o que está acontecendo por lá? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.